Bom, deputado, eu vou fazer uma pergunta ao senhor, que com certeza a população vai fazer ao longo do tempo e vai ser recorrente e já deve chegar perguntas sobre isso. Alguns candidatos aqui de Campinas, quando tem uma eleição para deputado, dizem assim, olha, fulano vai entrar nessa, entre aspas, para se cacifar para a próxima eleição daqui 2 anos. E daqui 2 anos nós temos uma eleição para prefeito municipal, para as prefeituras. O senhor disputou as últimas eleições, vem crescendo, foi o deputado mais votado de Campinas, quase 90 mil votos só dentro do Colégio Eleitoral de Campinas. Então a pergunta é natural que se faça. Afinal de contas, o senhor está ainda saboreando esse triunfo, mais uma vez nas urnas, que o povo lhe concede, ou já estaria articulando para daqui 2 anos ser candidato a prefeito de Campinas? Elton, hoje eu estou com a minha cabeça no meu futuro mandato, no meu mandato atual de deputado estadual e no meu futuro mandato de deputado federal. Pouco antes de vir para cá, eu já estava conversando de algumas leis que eu quero apresentar na primeira semana. Uma delas é para acabar com o sigilo em caso de crimes de administração pública. Porque o que a gente vê? Não pode divulgar porque está sigilo de justiça. Sigilo de justiça, para mim, diz respeito a questões familiares. Às vezes uma questão que a pessoa está vivendo na família, é uma coisa de fórum íntimo. Agora, se a pessoa roubou dinheiro público, você não poder divulgar, não poder falar. Então eu já estou pensando nas leis que eu vou apresentar, que eu quero defender como deputado federal. Essa questão da prefeitura, você falou, é o jeito, eu lido com naturalidade das pessoas averiguarem meu nome, ventilarem meu nome, né? Agora, um cargo como esse, não basta ser uma vontade pessoal. Eu tenho esse desejo, eu tenho essa vontade, tenho. Agora, é uma coisa que tem que partir. O Fernando Henrique, num livro que ele escreveu, ele colocou que certos cargos a gente tem que fazer com que as pessoas queiram que a gente seja, e não a gente querer ser. Né? Eu acho que um cargo de prefeito, de governador, até de presidente, os chamados cargos executivos, eles têm um pouco esse feitio. Tem que partir uma vontade da população, para aí as coisas acontecerem de fato. Bom, o senhor disse que já está estudando algumas ideias para levar como projetos lá para a Câmara Federal. E se fala muito que no primeiro ano, se não for feita uma reforma política, uma reforma tributária no primeiro ano, ela não é feita mais ao longo do governo. Com que vontade o senhor vai para Brasília para discutir essa questão de reforma tributária e de reforma política? Com muita vontade. Eu acho que a questão da reforma política, alguns assuntos que foram demais criticados, algumas figuras que foram eleitas, figuras caricatas, né? Se a gente tivesse, por exemplo, a pessoa fala, não pode deixar esse tipo de gente ser candidato. Na democracia não tem como você impedir as coisas, né? A pessoa ela pode se dispor para uma candidatura, mas um voto distrital, por exemplo, o que é o voto distrital? Você delimitar algumas regiões onde a pessoa possa ser votada. Só a questão do voto distrital já acabaria com essas questões de se eleger, às vezes, pessoas que acabam afrontando depois o resultado das urnas a eleição de determinados indivíduos, que eu recebo de forma muito democrática, hein? Até outro dia, falando sobre essa questão de fulano não assumir, eu falo, não, depois do acontecido, não adianta você querer voltar atrás, né? A pessoa teve, falando de uma forma mais clara, que o Tiririca teve 1.400.000 votos, não vai deixar assumir o mandato agora? Eu acho complicado, porque foi 1.400.000 pessoas que votaram, por um motivo ou por outro, mas votaram. Então, o respeito ao voto, ele tem que ser sempre mantido. Então, reforma política, eu tenho total vontade para tentar moralizar um pouco o processo político, porque eu sinto que as pessoas querem isso. E a reforma tributária, eu participei de todas as discussões tributárias que teve em São Paulo como deputado estadual. Aliás, quando me elegi, eu recebi alguns cumprimentos que me deu, por exemplo, o próprio secretário da Fazenda, Mauro Ricardo, ligou me cumprimentando, desejando felicidades. E eu falei para ele que eu quero contar com toda essa parte de apoio técnico para poder realmente trabalhar. Nós precisamos desonerar quem produz, quem trabalha, quem movimenta a roda do nosso país. Estava vendo a revista Exame, aparece lá alguns executivos na capa, a dona do Magazine Luiza, outros estabelecimentos, falando o seguinte: o país vai bem,
mas quem está girando a roda é o setor privado, né? Então, eu nem li mais profundamente a reportagem, mas é verdade isso realmente. As iniciativas privadas, né, fazem com que o país desenvolva. Então, a gente precisa desonerar, o governo também fazer investimentos, desonerar alguns setores do governo para poder oferecer mais emprego e mais perspectiva de progresso para a nossa nação. Nós estamos conversando hoje com o deputado estadual Jonas Donizete, agora eleito deputado federal pela nossa região. Se você tiver alguma pergunta ao Jonas, ligue para cá também durante o intervalo. Nós fazemos a primeira pausa do Notícias e Debate e voltamos já nessa conversa desta quarta-feira. Até já.